Esse é o Psicologia na Veia e o tema de hoje é: as mídias sociais estão emburrecendo as pessoas? Bom, a ideia de conhecimento como elemento que libertará a consciência humana não é nova, é uma ideia bastante antiga. Se você pesquisar nos grandes autores da humanidade, você encontrará frases como: nada é mais assustador do que a ignorância em ação. Essa é uma frase do pesquisador, poeta, artista, escritor, né? Goethe. Você também encontra numa das obras de Aristóteles, Metafísica, a seguinte frase: os homens filosofaram para se libertarem da ignorância. Mais recentemente, você também encontra frases na internet como: é no conhecimento que existe uma chance de liberdade ou libertação. Ora, o que isso tem a ver com mídias sociais? Tem a ver que os grandes amantes da tecnologia, quando eles se deram conta do impacto ou dos impactos que a revolução tecnológica digital teria sobre o comportamento humano, eles acreditavam que a tal liberdade produzida pelo conhecimento seria alcançado pela quebra de barreiras na comunicação e na disponibilização de informações que a tal revolução digital tecnológica está produzindo. Hoje qualquer pessoa consegue, com um celular na mão, né, acessar informações diversas, informações de excelente qualidade e informações de péssima qualidade. Também, com o advento do YouTube, advento das mídias sociais, houve a descentralização das fontes de informação. Ou seja, não é mais a grande mídia, né, os órgãos oficiais, as grandes empresas, Rede Globo, Record, jornais, né, Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo, enfim, os grandes jornais que são aqueles que produzem informação. Hoje o próprio indivíduo, o cidadão comum, filma, grava e disponibiliza na rede. Essa descentralização democratizou a informação. Portanto, é em função dessa disponibilização que os fetichistas da tecnologia, por assim dizer, né, os amantes da tecnologia, eles acreditavam que o homem teria mais conhecimento e, portanto, alcançariam a tão almejada liberdade, o sonho da liberdade. Eu faria duas perguntas nessa altura do campeonato. O que vem a ser essa tal liberdade que a gente tanto sonha? Será que sabemos o conceito de liberdade? A gente busca tanto liberdade, mas a gente sabe o que é liberdade? E a outra pergunta é: o que vem a ser conhecimento? Né? O que é conhecimento? Produção de conhecimento gera liberdade. Sabemos o que é conhecimento? 1. E 2. Sabemos o que é liberdade? Mas eu não vou entrar na questão da liberdade, isso pode ser assunto para outro vídeo. Eu vou entrar um pouquinho na questão do conhecimento, mas principalmente na questão do fato de que nós não estamos vendo pessoas mais sábias em função das redes sociais. A impressão que dá é que as redes sociais, as mídias sociais, elas estão gerando uma espécie de emburrecimento das pessoas. Como assim? Olha, vamos lá. Nós estamos observando um fenômeno que é utilizar alta tecnologia, high-tech, né, instrumentos de alta tecnologia, com que finalidade? Com a finalidade de namorar, com a finalidade de brincar, com a finalidade de bater papo, com a finalidade de tirar uma foto do jantar, postar nas redes sociais e dizer que estava uma delícia o sabor do tempero do chefe X. Ora, entretenimento. Hoje nós temos pessoas, inclusive, viciadas, né, nas redes sociais, inclusive adolescentes, e adultos também, tendo a sensação de identidade na medida que tem volume de seguidores e volumes de likes
nas postagens de suas fotos. Como que a gente denomina isso na filosofia ou mesmo na psicologia? O aspecto conhecido como homo ludens. Ora, o homo ludens é um elemento natural, brincar é um elemento natural, desde a infância até a vida adulta. Graças a Deus podemos brincar, podemos nos divertir. A questão aqui é que com o detrimento da racionalidade, que eu não estou dizendo que necessariamente está acontecendo em função das mídias sociais, mas parece que a gente está com menos racionalidade e outras facetas humanas, como a faceta do homo ludens, está ficando exacerbada. Uma outra faceta que está sendo exacerbada, e você detecta isso nas mídias sociais, é a faceta de um comportamento mais tribalista. As pessoas que têm suas ideias, o seu grupo, as suas bolhas, né, de acesso a informações, elas ficam ali retroalimentando, né, essas informações, produzindo conteúdo de acordo com o seu viés de mundo e consumindo conteúdo de acordo com o seu viés de mundo e tendo uma atitude tribalista para tudo aquilo que é diferente do seu viés. Isso é um comportamento altamente primitivo, né? Eu coloco esse comportamento primitivo na faceta conhecido como homo demens, né? Que é essa capacidade humana de não agir com raciocínio, com razoabilidade, né? Com ponderação. Sou super a favor de um pouquinho de loucura na vida. Eu acho que uma vida totalmente lúcida não é uma boa vida. Eu acho que um tapinha de loucura sempre faz bem. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui, de novo, é a exacerbação da não razoabilidade, a exacerbação de comportamentos altamente primitivos, como o comportamento tribalista. Então parece que esta ideia dos amantes da tecnologia acabou falindo. E a pergunta que podemos fazer, portanto, é: será que as mídias sociais estariam exacerbando esses aspectos menos intelectuais e, por outro lado, mais facetas infantis e imaturas estariam sendo exacerbadas? Será que esse que é o impacto da mídia social? O que você acha? Eu vou tentar responder essa questão trazendo o conceito de confundidores ou confounders, que é um elemento que se encontra na metodologia científica. Por exemplo, se eu mensurasse comportamentos de tomar café de pessoas que têm câncer de pulmão, eu poderia achar uma correlação. E essa correlação poderia me induzir a uma lógica que diz: quanto mais café eu tomo, maior a frequência de câncer de pulmão, né? Normalmente quem gosta de fumar também gosta de tomar café. Então, provavelmente o câncer de pulmão ocorre em função do hábito de fumar. Porém, junto com o hábito de fumar, tem o hábito de tomar café. Então, se eu não tiver ciência desse elemento aqui, fumar, desse comportamento aqui, que é fumar, eu posso cair no equívoco, me confundir, né, chamamos confounders, com a ideia de que o café causa câncer. Então, sempre que você faz uma análise científica, a gente tem que estar sempre de olho nos confundidores, os elementos que a gente não controla, mas que pode estar influenciando no resultado. Nesse mesmo sentido, eu traria a ideia de que elas estão emborrecendo o ser humano. Por quê? Primeiro, vamos entender o que vinha acontecendo com a humanidade antes das mídias sociais surgirem, antes dessa revolução tecnológica ocorrer. O problema é que isso que eu vou dizer começou a acontecer um pouquinho antes da revolução tecnológica. Então dá a impressão até que a falência da racionalidade ela começou a ocorrer junto com a revolução tecnológica digital. Mas na verdade essa falência vem acontecendo um pouquinho antes. Vem comigo aqui para você entender. Queira você ou queira não, o que nós concebemos hoje, século XXI, como conhecimento, parte da ideia racionalista, né? Se você observar conhecimento que vinha, por exemplo, da escola escolástica, né, filosofia medieval, né, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho,
A ideia de eu, de self, a ideia de mundo é totalmente diferente. O racionalismo ele tem um viés, desde a modernidade, que é o do raciocínio cartesiano, sujeito, objeto, né? René Descartes, penso, logo existo. Qual que é a ideia por trás do racionalismo que começou ali na modernidade, quando rompemos com a visão escolástica e começamos com o raciocínio cartesiano de visão de mundo, de visão de si mesmo, e isso determina muito do método científico, né? É importante perceber as bases do método científico, porque tomamos o método científico como se fosse a verdade absoluta. Mas é importante entender essas bases, né, epistemológicas, para você não cair em equívoco sobre o que é a tal da verdade, se é que a tal da verdade existe, né? Exista. Então, pense comigo aqui, ó. O racionalismo tem o seguinte viés. O que é próprio do ser humano? A razão. Portanto, o ser humano só vai encontrar liberdade, o ser humano só vai encontrar a sua realização plena se for através da razão. Daqui você tem a ideia do racionalismo. O racionalismo dá a própria ideia de liberdade. O racionalismo seria o que iluminaria, aí vem a ideia de iluminismo, né? Ele daria a iluminação das obscuridades, né? Daquilo que é misterioso na natureza. Conforme pela razão, pelo método científico, eu encontro conhecimento, eu ilumino as obscuridades e, portanto, me torno um ser livre, né? Então o ser humano se torna livre na medida que ele é racional, mas na verdade a gente tem que tomar cuidado porque existe uma razão não racionalista, né? Então o tipo de conhecimento é de outra natureza, mas queira você ou queira não, o conhecimento hoje ele está preso à ideia de racionalismo. Então é isso que eu queria um pouquinho trazer aqui para você pensar. O problema é que a ideia de racionalismo, ela faliu. Por que ela faliu? Pensa comigo, o racionalismo, ela tinha como pressuposto um caminho a ser percorrido, né? Se você pega um filósofo como Jean-Paul Sartre, ele tinha uma ideia de que você se dedicaria a uma tese a sua vida inteira, dia após dia, pesquisando, aplicando o método científico, você vai acumulando evidências, e a sua vida se tornaria um projeto em que as evidências vão convergindo e dando substância para aquela prova, para aquela tese que você tem sobre a vida. O problema é que algumas coisas aconteceram ao longo do caminho, principalmente no século passado, século XX, né? Século XIX também. Vamos pegar a ideia de René Descartes, raciocínio cartesiano. A ideia de que as emoções, a ideia de que o corpo atrapalharia a alma, atrapalharia a razão pura, né? Ou seja, um elemento dualista, uma natureza material e uma natureza imaterial, uma metafísica, por assim dizer, ela imperou como elemento científico por muito tempo. O fato é que quando você pega um paciente como o Phineas Gage, estudado pela neurociência como um caso clássico, em que depois de uma explosão, uma barra de ferro subiu aqui embaixo da bochecha, né, do paciente, no zigomático, aqui por baixo, aqui, ele sobe pelo topo da cabeça a barra de ferro, então ele lesa uma região aqui do cérebro chamada região órbito-frontal, que é fundamental para aspectos de personalidade, para controle dos impulsos, para regulação emocional, e, portanto, em função de um prejuízo nas funções emocionais, esse paciente mudou a personalidade e mudou a sua capacidade de tomada de decisão, sua capacidade de ponderação, seu juízo frio, que seria de um elemento da alma, se concluiu que as emoções, né, o corpo, tão negado como se fosse de uma natureza independente, é fundamental para o pensamento. Então você sai de um certo dualismo e mergulha num certo monismo, né? Essa que é a tese de um livro conhecido como O Erro de Descartes,
pelo neurocientista Antônio Damasio. Então, uma verdade científica, né, ela de repente cai por terra. Quando você pega, por exemplo, a ideia de física absoluta, o espaço absoluto de Newton, e isso é contrastado com a ideia de relativo, teoria da relatividade de Einstein, por muito tempo se pensou numa física absoluta, e aí vem Einstein e fala de uma física relativa. Então, o que era uma verdade passa a ser questionado, uma tese passa a ser questionado numa antítese, né? Último exemplo que eu dou, se você pega, por exemplo, um filósofo como o Nietzsche, que vai dizer que a ética da vida seria tudo aquilo que fazemos para encontrar a vontade de potência, tudo aquilo que visa potência, e que, mesmo que externamente eu tenha comportamentos considerados bons e morais, mas a real intenção de um comportamento moral externo vem porque internamente eu acredito que quando eu faço isso, eu estou fazendo porque eu estou conectado com o meu corpo, e isso é um amor, uma paixão que unifica e me dá vontade de potência, né? Isso seria uma boa vida. Por outro lado, você tem um filósofo conhecido como Kant, né? Muito famoso, ambos que eu estou falando, que já vai colocar elementos como imperativos categóricos, que já vai determinar universais, morais, regras morais, imperativos categóricos para fora do indivíduo. Então o indivíduo não tem que ter vontade de potência, ele tem que seguir o imperativo categórico universal que se aplica a todo mundo. Isso, do ponto de vista do Nietzsche, seria aniquilamento do ser, aniquilamento do indivíduo. Quem tem razão? Kant ou Nietzsche? Quem tem razão? Newton ou Einstein? Quem tem razão? O dualismo cartesiano de René Descartes ou o monismo de Phineas Gage? Ah, mas os dados científicos estão comprovando. Pois é, pode ser que um outro caso, um outro acidente, uma outra descoberta mostre que todas essas teses e essas visões de mundo caem por terra. O que é verdade? Bom, valeria a pena a gente recorrer a um outro filósofo francês, o Pascal, que diz: profunda, ela nunca é anulada por uma mentira ou um equívoco ou com uma ideia parcial de verdade. Na verdade, uma verdade profunda é anulada por outra verdade profunda. Eu entendo que a gente tem que desenvolver uma capacidade de concomitância, né? Uma capacidade de lidar com essa diversidade de ideias para que a gente possa decidir o que fazer da nossa vida. Fato é que estas constatações culminaram no que chamamos de falência do racionalismo, falência da modernidade. E, portanto, inauguramos a era da pós-modernidade, que um dos elementos desta pós-modernidade foi extremamente estudado pelo Zygmunt Bauman, quando vem falar de amor líquido, realidade líquida, né? Tudo que é líquido, né? Tudo. Então, isso é bem interessante, vale a pena ler o Bauman. Perceba, portanto, que a falência do racionalismo, ele começou antes da Revolução Digital. E os aspectos, então, mais imediatistas, mais de brincadeira, mais de homodemens, né, de loucura, já seria exacerbado naturalmente. Junto com essa falência da racionalidade, as barreiras de comunicação são quebradas e o mundo privado, a propriedade privada ainda não, né? Mas o mundo privado, o mundo subjetivo, ele se perdeu, ele está escancarado nas redes sociais, nas mídias sociais. E, portanto, há uma potencialização desses aspectos não racionais humanos e mais os aspectos irracionais, inclusive comportamentos primitivos, como o comportamento tribal. Espero que essa reflexão possa ter ajudado a compreender melhor o impacto das mídias sociais sobre o comportamento humano. Não se esqueça de se inscrever no canal, ligar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até a próxima!